haverá grandes terremotos, epidemias e fome. Em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais dos céus. Vamos ler de novo? Lucas capítulo 21, versículo 11, diz assim: haverá grandes terremotos, temos visto, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais dos céus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Queremos crer que tu está conosco, que tu está agindo de maneira soberana e poderosa. A tua igreja, ela é forte, ela é firme, ela é verdadeira, nada pode conter. A tua igreja somos nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A palavra está falando aqui que nos últimos dias coisas estranhas aconteceriam. E essas coisas, terremotos, guerras, sempre a Bíblia nos advertiu a respeito disso. E também as pestes, de um modo geral, irmãos, mataram mais que as guerras. A gente falava da gripe espanhola no início do século passado, 1918, que dizem que foi criada nos Estados Unidos, mas por causa da guerra, para não tirar o ânimo, não falaram nada, mas a Espanha, que era neutra, descobriu, por isso foi chamada gripe espanhola. Milhões, se não me engano, o Rodrigues Alves, o presidente, não falo a memória, ele morreu, ele já era presidente, foi reeleito e morreu antes de tomar posse, com essa gripe. Aonde estava a igreja nesse momento? Porque algumas igrejas também tiveram que fechar para guardar a integridade dos seus membros. A igreja deixou de orar porque tinham fechado o lugar de culto? Não, a igreja continuou orando, porque a igreja somos nós. Você não precisa vir e ficar de joelho dobrado aqui para orar pelo teu país, pela tua nação, pelo seu município. Esse é o momento da gente estar orando aonde der para orar. É um momento completamente atípico. Então, a gripe espanhola matou milhões no Brasil, e muitos cristãos também ela matou. Houve também a peste bubônica. Peste bubônica lá na Idade Média matou milhões também. Mas essa, a Bíblia fala que no fim dos tempos, pastor, mas isso aí são 500 anos para cá, 500 anos para a história do universo, que são bilhões e bilhões de anos, isso não é nada. Nós estamos vivendo o tempo do fim, porque terremotos já tem. Epidemias nós vemos uma atrás da outra. Essa principalmente está mexendo com todo mundo, porque é uma epidemia global. E ao meu ver, se não pela letalidade, pela quantidade de mortes, mas pela abrangência, ela está atingindo o mundo todo, com a gripe espanhola, talvez até mais do que a gripe espanhola. Então, epidemia. E uma coisa que eu tenho notado, a Bíblia fala que nos últimos tempos, as pessoas não teriam dinheiro, não poderiam comprar. O que nós estamos vendo aqui é uma projeção do que vai acontecer no arrebatamento da igreja, após o arrebatamento. E vemos mais ou menos isso, é como se estivesse se desenhando o quadro que vai estar fixo naquela época. Qual é? As pessoas teriam dinheiro, mas não poderiam comprar. As pessoas que teriam condições, mas não poderiam adquirir. Hoje, você vê em qualquer supermercado, as pessoas são desesperadas comprando alimentos, esperando um desabastecimento, um racionamento, uma fome. Então, existe a fome daquele que não tem o que comer, porque não tem dinheiro para comprar, porque foi abandonado, porque a sociedade lhe impôs uma condição de vida em que ele não consegue
Nada. E existe aqui o caso também de uma fome em que as pessoas vão buscar e não vão conseguir comprar, não vai adiantar ter dinheiro. E esse processo é um processo que vai acontecer no anticristo, com o anticristo nesse mundo, em que só poderá ter acesso aos serviços básicos de saúde, só vai poder comprar alimento quem tiver a marca da besta. Ou seja, quem é esse que vai ter a marca da besta? É aquele que fizer parte do sistema da besta. Terá a marca quem faz parte do sistema da besta. E aí a Bíblia fala que os cristãos que ficarem, porque não forem arrebatados, vão passar por tudo isso. E ela fala mais ainda aqui no versículo 11: em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais dos céus acontecerão. Irmão, nós temos que entender que a Bíblia já fala tudo isso que está acontecendo. E é claro que as pessoas espiritualizam aquilo que não precisa ser espiritualizado e materializam aquilo que precisa ser visto pela ótica espiritual. Existe um recado que Deus está dizendo para a humanidade. Qual é o recado? Eu estou voltando. Está bem claro isso. Os sinais estão aí. Eu estou voltando. Agora, trazendo para o nosso contexto aqui, falando aquilo que a gente quer colocar para o contexto da Igreja Batista Chamar, eu tenho visto as pessoas falando coisas terríveis sobre isso. É uma doença. E a nossa fé, ela deve ser entendida com uma clareza muito grande. Eu tenho fé. Ah, pastor, então a gente não tem fé, a gente tem que estar com a igreja aberta, e mesmo quem estiver contaminado vai entrar, e fica todo mundo. Não é assim. Certamente alguém aqui dentro faz uso de algum tipo de remédio para pressão, controle da glicose, ou coisas do tipo. Então, isso também não seria um motivo para você não tomar remédio à sua fé? Mas ninguém faz isso. A nossa fé, é o que eu falei domingo, ela é baseada naquilo que nós podemos fazer e aquilo que Deus pode fazer. Nós temos vários níveis de fé. Nós temos a fé natural. Nós temos a fé natural, que ela diz respeito muitas vezes a você sobe no avião, senta num banco de um avião. O que você está projetando naquele momento? Que você vai chegar em tal destino, em tal lugar, em tantas horas, de acordo com o planejamento. Isso é a fé natural. E você confia a sua vida, de certa forma, nas mãos de um único homem, ou dois homens que estão pilotando um avião. Você entra no ônibus e calcula, bom, está sem trânsito, daqui a meia hora estou chegando em Niterói. Daqui a uma hora estou chegando no centro da cidade do Rio de Janeiro. Essa é a fé natural. É a fé que cabe a cada um de nós exercer. Essa fé, ela nos direciona a tomar atitudes diárias. Essa fé me faz, por exemplo, tomar um remédio que o médico prescreveu, porque eu creio que aquela medicação será suficiente para gerar a cura que eu estou precisando. Agora, eu não tenho por que tentar, meu Deus, brincando com a vida das pessoas. Eu digo isso mesmo com toda a maior tranquilidade. Há 2 semanas ou mais, quando nós falamos aqui em cima numa escola dominical, irmãos, vamos ter cautela com a higiene nossa, a asepsia das mãos. Eu falei brincando, diminui aí os abraços, os beijinhos, dá uma segurada um pouquinho. Aquilo foi, os irmãos procuraram. Poxa, pastor, como é que eu vou abraçar? Não vou abraçar? Como é que eu vou ficar na igreja? Né? Para vir na igreja, não poder abraçar, dar uma beijoca na minha irmã, no meu irmão, melhor não vir. Hoje, essas mesmas pessoas, eu estou falando isso com muita clareza, sei que está sendo gravado, as pessoas estão vendo. Essas mesmas pessoas que há 2 semanas brincavam, achavam que nós estávamos exagerando, nos procuraram preocupadíssimos, ou conversando com outras pessoas preocupadíssimas com o contágio do coronavírus. Precisamos entender que, obrigado, irmão, que Deus, Ele nos deu condições
de tratamento, de prevenção, de precaução. Senão, quando nós fôssemos nos hospitais, nós não teríamos que ter cuidados. Quando você vai fazer visita, quem vai fazer capelania hospitalar, sabe que nós temos uma série de cuidados para visitar pessoas doentes. E a mesma coisa nessa epidemia. É mais que uma epidemia, é uma pandemia. Então a sua fé tem que ser baseada naquilo que você não pode fazer também. Mas aquilo que eu posso fazer, eu tenho que fazer. Eu tirei a pedra. Por que eu vou tentar no Senhor meu Deus se eu posso prevenir? E o que estão falando, irmãos, é o seguinte: essa enfermidade, ela ataca principalmente as pessoas de mais idade. Então, se você tem amor ao próximo, porque se você não está cuidando disso, você está até infringindo a questão de amar o próximo como a si mesmo. Porque se eu amo o meu próximo, eu vou me cuidar também, porque você, uma pessoa contaminada, ainda que ela seja jovem, ela vai contaminar pai e mãe, vai contaminar avó. Ah, pastor, mas Deus guarda. Mas se Deus guarda, irmão, através de uma rodovia de olhos fechados, já que você acha que Deus guarda, de forma nenhuma pode ser feito dessa maneira. Não funciona. Senão eu vou cair exatamente naquilo que aconteceu lá no deserto, quando Satanás tentou Cristo, mandou que ele se precipitasse lá do alto, porque os anjos o agarrariam, segurariam, e ele fala: não tentarás o Senhor teu Deus, porque existem coisas que não são necessárias serem feitas. Não é necessário. Por que eu tenho que provar Deus pulando de um prédio? Se Deus é comigo, eu vou pular nesse prédio. Não faça isso. Por quê, pastor? Porque não tem necessidade. Eu não preciso saber que Deus é Deus tendo que pular de um prédio. Que fé é minha? Deus é Deus, eu creio nele, ele vive. E é isso que eu preciso entender. A fé que eu tenho em Deus não é um cheque em branco que ele me dá para que eu faça o que eu quiser, para que eu tenha as maiores atitudes mais absurdas, como quem diz assim: olha, Deus mandou, eu faço. Cuidado! Eu lembro de um irmão que uma vez pediu oração, estava muito chateado. Isso foi muitos anos, era a época das máquinas filmadoras, aquelas JVC, Panasonic, aquelas bonitones, né? Final dos anos 90, final dos anos 90, todo mundo tinha aquela máquina. Eu lembro que o irmão comprou, o pastor não pediu nada para ele, o pastor não falou nada, ele por conta própria comprou e ficaram filmando as atividades da igreja. Por conta própria, porque ele quis. Pagou a primeira peça, comprou em 10 cheques, 7 cheques, 10 cheques pré-datados. Pagou a primeira, pagou a segunda, pagou a terceira, daqui a pouco o negócio apertou, que não era barato. Sei lá quando devia ser hoje, mas acho que eu saía por menos de 6, 7 mil reais uma filmadora boa naquela época, o equivalente a hoje, ou mais, muito mais. E aí, quando ele não conseguiu pagar, ele foi em cima do pastor. O pastor falou: meu filho, você pensou se a igreja assume tudo que as pessoas compram para o seu próprio uso e querem usar na igreja? A gente não tem condição de ajudar você a pagar. Pronto. Ele ficou com raiva do pastor e ele falou: eu vou orar porque Deus vai ajudar a pagar essa filmadora. E eu sei que no cheque seguinte ele não conseguiu dinheiro para pagar a filmadora. Aí começou a falar o quê? A duvidar daquilo que Deus poderia fazer na vida dele, simplesmente porque Deus não ajudou ele a pagar a filmadora que ele comprou. Só que Deus não mandou ele comprar filmadora nenhuma. Ele comprou e tipo assim: vou passar esses 10 cheques, Jesus, assina aí comigo aí, ó. Só voltou a falar isso. Porque tem gente que faz isso. Ele abre um negócio, ele não procura estudar o mercado. Eu vou abrir uma... Eu lembro de um irmão, o sonho dele é ter uma construtora. E todo mundo que cria uma estrutura
Você tem que ter dinheiro para manter uma estrutura. Você tem que ter contrato, principalmente se você for um profissional liberal. Ele abriu uma consultora. Primeira coisa que ele fez, alugou uma sala num prédio de Niterói, um prédio bonito, uma sala, eu lembro até hoje, uma mesa toda de granito e vidro, coisa linda, linda, aluguel altíssimo. Eu falei, rapaz, que coisa bonita. E ele, não, eu tenho uma secretária, tenho um office boy, tal. Rapaz, mas que benção. Escuta, e as obras, como é que estão? Não peguei nenhuma ainda não, mas eu tenho fé que antes do fim do mês eu estou pegando a obra. Trouxe até o pastor para orar aqui. O pastor veio aqui, orou. Eu falei, que benção. 6 meses depois ele estava fechando a empresa, devendo condomínio, devendo funcionário. Por quê? Porque Deus abandonou? Porque não tinha fé? Não, porque não teve prudência. O problema é esse. Nós não sabemos planejar, nós não sabemos estruturar nossa família, nossa vida, e muitas vezes espiritualizamos aquilo que depende só da nossa fé natural. Isso é planejamento. Não é colocar, isso aí é irresponsabilidade. É diferente. A gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes as pessoas não entendem isso. Aquilo que eu posso fazer, Deus não fará por mim. Como, pastor? O que ele podia fazer? Ele podia trabalhar, batalhar, correr atrás. E eu sou o testemunho que aquele homem ficava sentado no escritório esperando Deus mandar os contratos para ele. Não mandou. Por quê? Porque faltou aquele homem fazer a parte dele. Essa é a questão. Esse é o problema. Nós confundimos a fé que Deus nos dá com a possibilidade de fazermos tudo o que queremos fazer, mas nem sempre o que queremos fazer é aquilo que Deus quer que nós façamos. Eu não posso tentar o Senhor meu Deus. Eu não posso. E hoje nós temos um quadro, e irmãos, eu faço parte de alguns grupos de pastores. Eu falava aqui com os pastores agora há pouco. É cada coisa absurda que você ouve. É cada coisa absurda. Eu me nego a repetir, a reproduzir aqui as coisas que eu ouço. Mas eu digo uma coisa: Deus está ensinando a sua igreja muitas coisas. E talvez uma dessas muitas coisas que Ele esteja ensinando às igrejas do mundo todo é que está na hora de parar de se preocupar em vivermos diante de 4 paredes paramentadas com grandes estruturas alegóricas, templos suntuosos, ar-condicionado central. Eu não estou falando que não tem que ter conforto, que a gente, se eu pudesse, eu botava até no banheiro. Não é isso. É que a igreja está se desvirtuando do propósito de ganhar almas, de fazer a diferença, se transformando em verdadeiros centros de entretenimento. Já desse eu vi um apresentador levando o seu neto para apresentar numa igreja. Tudo bem. Mas o grande problema é que aquele apresentador nem crente é. E deram o microfone para ele praticamente pregar em cima do púlpito, como se ele fosse alguém que tivesse alguma coisa para aquele momento, para aquele público, naquele lugar. Ele poderia ser a pessoa mais sábia do mundo, mas ali ele era um homem que precisava receber de Deus. As igrejas abrindo espaço para os políticos subirem a sua tribuna, negociadas políticas, uma série de coisas que você sabe muito bem, não preciso falar aqui, enumeradas. E talvez Deus tenha permitido que isso tudo esteja acontecendo, por mais que seja doloroso, para despertar a igreja. E o pior é o seguinte: é aquele crente que reclama que a igreja vai fechar, que é o sujeito que vem 2 meses na igreja, leva 2 meses para vir na igreja, 1 mês e meio, 2 meses, some, e depois reclama que não tem culto. Talvez Deus esteja permitindo para que a igreja possa dar valor à condição que ela tem de sentar e receber da palavra. Sabe, irmãos,
Muitas pessoas agora estão pensando assim: poxa vida, como é que eu vou ficar sem estar no culto de domingo? Mas muitas dessas mesmas pessoas que falam isso são as mesmas que por qualquer coisa deixam de estar no culto de domingo. Eu não sou contra, mas eu jamais deixarei de vir a igreja para assistir um jogo de futebol. Jamais. Jamais. Jamais deixarei de vir à igreja para passear no shopping. De forma nenhuma. A minha esposa testemunha, quando nós começamos a namorar, a Fabiana tinha um hábito muito comum de fazer aniversários tipo dia de domingo, horário de culto, programação. Fui uns 3 ou 4, falei para ela: não quero mais. Ou marquem outro horário ou não contem comigo. Porque de domingo eu quero estar na igreja. Eu preciso estar na minha igreja, buscando o meu Deus. E essas mesmas pessoas que hoje podem estar reclamando: meu Deus, o que vou fazer? Não só aqui na Chamada, em qualquer outro lugar do mundo, estão talvez se lembrando de quantas vezes teve a oportunidade de estar aqui, estava em qualquer outro lugar. As pessoas ficam gripadas. Não é essa gripe. Não vão no culto não. Mas não deixam de trabalhar. A pessoa está cansada. Eu recebi os parentes lá em casa, fiquei cansado, não pude ir ao culto de domingo. Ué, mas vai ficar cansado para trabalhar também no dia seguinte? Isso não fica. Aí Deus permite que algumas coisas aconteçam para despertar a igreja. Eu vejo algumas pessoas falando, alguns líderes: aqui a igreja não vai fechar. Eu quero dizer para você o seguinte: eu quero ver o dia que essa pessoa ficar doente. Essa pessoa de igrejas grandiosas falando que não vai fechar, se ela vai para a UPA de Curubandê, vai para a UPA de Nova Cidade, vai para o Hospital de São Gonçalo, vai para o Hospital Geral de Curubandê, ou vai para o Barradó, para o Copadó. É simples. Eu tenho viagem marcada para segunda-feira. Viagem de avião. Está difícil. Se não conseguir marcar, vamos, não sei. Mas vamos dizer que tivesse toda a condição para ir. Eu vou. Eu colocaria a minha vida, a vida da minha família em risco. Eu me responsabilizo. Agora, nós não podemos usar nossa fé e reproduzir a nossa fé na vida dos outros. A sua fé está relacionada à sua vida e à vida da sua família, para o bem ou para o mal. É isso que eu preciso entender. Nós estamos num momento que a igreja precisa se unir. E quando Deus permite que isso aconteça, Ele está mandando um recado para a igreja: vocês, com toda a liberdade, não deram valor aos dias que estavam disponíveis, de portas abertas para me buscar. Então eu vou fechar tudo isso. Não estou dizendo que Deus falou isso, mas a gente chega a entender que pode ser um recado como esse. E aí você tem igreja fechada na Espanha, está fechada. Igreja fechada na Portugal. Itália nem fala. Em Alemanha, tive conhecimento que algumas igrejas estão fechadas. E aí, qual o sentido didático disso? Está na cara que o que está acontecendo é para as pessoas também darem valor à oportunidade que eles tinham de estar na igreja. Não estavam. Não estavam. A Bíblia fala que naquele grande dia, após o arrebatamento da igreja, essa igreja aqui vai estar de portas abertas, mas não vai ter ninguém mais aqui. Por quê? Porque foi arrebatado. Muitas pessoas que passaram por essas portas e não ficaram, muitas pessoas que ouviram o som desse microfone a vida toda e não entraram nem se firmaram, muita gente que passou por aquela porta e falou: poxa, qualquer dia eu venho, vou nesse lugar.
Muitas pessoas se arrependerão porque buscarão o ambiente de adoração, de presença do Espírito Santo que havia antes do arrependimento, porque a igreja estava presente, e não encontrarão. Hoje nós temos algo parecido. Tem muita gente chorando porque vai fechar a igreja, mas quando a igreja estava aberta, levava dias para visitar a igreja. Gente hipócrita, gente que vive o evangelho de fachada. Aí Deus fala: então eu vou provar a minha igreja agora. A igreja não é provada de portas abertas, a igreja é provada de coração aberto. Porque você é igreja. E para fechar aqui, Êxodo capítulo 12, versículo 23. Nosso operador do Data Show ficou um pouco com receio da febre, da gripe, ficou em casa se precavendo, né? Ninguém de ferro, né, Augusto? Ficou, né? Botar a mão no computador, todo mundo bota a mão. Agora também tem os extremos, né, irmão? Né? Qualquer coisinha, o sujeito bota a mão e você, meu Deus, vou pegar aquele. Né? Porque o grande problema são os extremos. São as pessoas que não acreditam e não ligam para nada. Porque foi decretado aí o isolamento. Se via a praia segunda-feira, parecia feriadão, todo mundo lá à vontade. O governador suspendeu o passe estudantil porque os estudantes estavam viajando direto, sem ter aula. Como essas pessoas são negligentes. E tem os extremos. O extremo que é o pânico. O pânico produz isso também. A pessoa achar que, meu Deus, vai acabar o mundo, vai acabar tudo, vai todo mundo morrer, essa gripe vai acabar com tudo. Não, não vai. Eu tenho que ter equilíbrio. Sabe o que significa equilíbrio? Saber que assim como essa gripe teve hora para iniciar, ela vai ter hora para acabar. É isso. Vai haver um momento, nós vamos retornar e nós vamos falar: irmãos, valeu a pena ser fiel a Deus. O ápice da enfermidade passou, o clímax passou, e nós estamos aqui de novo. A enfermidade passou, as situações passaram, mas a igreja do Senhor está firme e forte aqui nesse lugar. Porque nós somos igreja. Aí fala: a minha casa será chamada de oração. Isso aqui é casa de oração, amém? Sim, mas tem outro conceito também. Porque a igreja do Senhor somos nós. E ele fala que a minha casa, que somos nós, é chamada casa de oração. Então significa o quê? Eu sou chamado para ser aquele que vai travar um diálogo com Deus. A minha casa, ou seja, o meu templo, que é chamado casa de oração, ou seja, nós somos templo, e templo é casa de oração. Nós somos o ambiente de oração que Deus precisa que seja nesse mundo. Houve um momento no Egito em que o faraó não queria liberar os hebreus. E teve uma série de pragas que Deus dispensou sobre aquele povo. E Moisés foi o agente desse processo todo, você sabe. E a última praga foi aquela que mexia com tudo. Tocou-se na parte mais sensível dos egípcios e também de todo homem. Homem, quando eu falo como ser, né? Todo ser que tem uma família. Tocou no seu ente querido. Mais ainda que um ente querido, tocou naquilo que representava a sua permanência, a sua visão perpétua, a sua continuidade. O egípcio via no filho a sua continuidade, via no primogênito a sua continuidade e a direção dos seus projetos, dos seus sonhos, o herdeiro de tudo seu, o administrador seu, e Deus vai e toca nos projetos de vida daqueles egípcios. Deus toca naquilo que representava o futuro.
o amanhã, a esperança, a longevidade, a descendência. Deus toca exatamente no ponto mais vulnerável do ser, ou seja, a perspectiva de futuro, de descendência, no coração. E ele fala algo tremendo, porque ele dá uma orientação. E o anjo da morte vai passar em toda a casa do Egito. Eu quero dizer para você que o anjo não passaria em toda a casa egípcia. Ele falou que passaria em toda a casa do Egito, ou seja, tanto do hebreu quanto do egípcio. Não haveria distinção. Toda casa, aonde houvesse um lar, aonde houvesse um filho, aonde houvesse uma descendência, ali aquele anjo da morte passaria. Versículo 23 fala assim: porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Aquela praga não era para os hebreus. Aquela doença e maldição de morte não era para os hebreus. Mas os hebreus estavam junto dos egípcios. Eram para os egípcios, mas a morte passaria na casa dos egípcios, na casa daqueles que estavam no Egito. E o que acontece? Bom, vão para a casa de vocês, fiquem em casa. Por quê? Porque a morte não atingirá vocês. Por quê? Porque quando a morte chegar, ela verá lá na frente, ela verá na entrada, ela verá na porta o sangue do Cordeiro. E eu quero declarar para você que o sangue do Cordeiro está na nossa família, está na porta do nosso lar, está na porta da nossa família, dos nossos entes queridos. O nosso projeto de futuro não será roubado, o nosso projeto de descendência não será tirado, o nosso projeto de bênção de Deus não será roubado. Como ele falou para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, a sua descendência será abençoada. Então a nossa família será abençoada. Anjo da morte nenhum, doença nenhum vai roubar aquilo que Deus planejou para a nossa vida. Eu creio nisso. Agora, porque eu creio que Deus vai me livrar, eu vou ser ignorante, necio, de estar em contato com pessoas enfermas? Não. Eu vou cuidar da minha família. Assim como alguém chegou e aspergiu o sangue do Cordeiro daquela porta, o pai daquela família fez isso. O que ele está falando com isso? Eu estou protegendo a minha família. Você que é pai, você que é mãe, proteja a sua família fazendo a sua parte. Qual foi a parte do pai, da mãe? O pai, nesse caso, foi colocar o sangue do Cordeiro na sua família, colocar a sua família debaixo da proteção de Deus. Então, eu quero dizer para você: coloque a sua família debaixo da proteção de Deus. Não seja ignorante, não seja alguém sem conhecimento da palavra. Se não adianta, se Deus vai nos guardar, todo mundo que fica doente que vai para o hospital. Se for por esse raciocínio, ninguém aqui iria para o hospital. Aqui eu não tenho ninguém que eu não conheça que não tenha ido para o hospital uma só vez. Seja por uma baixa de pressão, seja por um problema, seja lá na área imunológica, coisas desse tipo. Então, querer lutar contra uma enfermidade dessa, se expondo, é o mesmo que tentar a Deus. Vamos cuidar da nossa família, meu irmão. Sejamos inteligentes. Eu tenho ouvido informações que igrejas grandes têm fechado suas portas, mas mantido a estrutura de funcionamento do ponto de vista do contato com os membros, fazendo culto, ministrando palavra,
para as pessoas ficarem focadas, porque essa crise vai passar, eu creio nisso. Mas vai passar se você ficar de joelho dobrado. Vai passar se você acreditar. Então vá para sua casa crendo que Deus está no controle. Mas o fato de Deus estar no controle não tira dos meus ombros a responsabilidade sobre a minha família, sobre aquilo que eu estou envolvido. Senão, a gente não precisaria trabalhar, porque a gente usaria, Deus proverá, então eu não vou trabalhar, não, Deus vai prover. Imagina aquelas histórias de pregações que a gente ouvia muito antigamente, que o sujeito chegava na agência, pastor Valdésio, e via um carrão 2020 e botava a mão nesse carro, você vê. Aí, segundo ele, vinha o gerente e falava, ó, Jesus mandou dizer que esse carro é meu, seu gerente. Ah, é seu? Então é seu. Vamos parar com isso, irmãos. Aquilo que a gente pode fazer, Deus não vai fazer por nós. Então, estamos sabiamente esperando em Deus orientações, crendo que Deus não nos abandonou. Ore pelo seu país, ore pelo seu estado, ore pelo seu município. E falando aqui para a nossa região, dizem que é muito caso subnotificado, ou seja, ainda tem muita gente que está infectada, mas ainda não chegou ao nosso conhecimento. E qual é a melhor solução? A solução é essa: é você se resguardar. Pastor, mas a minha idade não tem muito problema não. Ainda que você não tenha, mas sua família pode ter algum problema. Pessoas mais velhas que você. Então, irmãos, nós, repetindo, estaremos com as nossas atividades suspensas, atividades presenciais suspensas, e vamos estar colocando para os irmãos relógio de oração, campanha de jejum. O culto será transmitido, quer dizer, para você, nós estaremos transmitindo o culto a partir das 18h30 no domingo. Não é um culto, a porta vai estar fechada, não adianta vir, nós não vamos abrir a porta, serão apenas alguns irmãos que vão estar dirigindo o culto, pregando e louvando aqui. Mais 5, 6 pessoas no máximo, com toda a cautela, com todo o cuidado, para que não haja transmissão. E após isso, cada um para a sua casa. Então fique em casa, fique ligado no Facebook, talvez no YouTube também. Você vai disponibilizar no Instagram também, todas as plataformas para que você possa ter acesso a toda a programação da igreja, e além das gravações de ministrações, de pregações, para você não ficar desligado. Aproveite o momento que você está em casa com sua família, que se você não for trabalhar, e faça um culto doméstico. Talvez Deus está ensinando para a gente a voltar às raízes. Quando não era muito fácil estar na igreja todo dia. Eu cansei de fazer culto doméstico com minha mãe, quando eu era criança. Só que o dia a dia, a sociedade, corre. Qual foi o último culto doméstico que você fez em casa com seus filhos? Está na hora de voltar a essas raízes. Talvez Deus tenha permitido que isso tão dolorosamente chegue até a nós, para que a gente possa dar valor a isso que nós temos aqui hoje. E sentir saudade de estar nesse ambiente. Então, fique ligado nos grupos, fique na sua casa em oração, não entre em pânico, porque isso é uma coisa que vem exatamente para tentar nos atingir, para tentar nos mexer com o nosso emocional, para tentar mexer com a nossa fé. Mas eu não preciso estar aqui na igreja para ter minha fé. Quem é crente mais lá fora do que qualquer outro lugar. Ser crente não é aqui dentro, ser crente lá fora. Então, você vai continuar lá fora. Dê exemplo lá fora daquilo que você prega aqui dentro. A sua família, onde quer que você seja, que Deus te guarde e te livre, em nome de Jesus. Vamos orar. Coloque-se de pé.
Coloque a mão no seu coração. Eu gostaria que você colocasse a sua família no momento, nesse momento diante do Senhor. Diante desse processo de enfermidade, você possa apresentar a Deus, a sua família, seus filhos, seus entes queridos, pessoas mais velhas que você, que são mais vulneráveis que você, para que você tenha proteção, para que a sua família tenha proteção, para que a sua família tenha estratégias de precaução. Não adianta pedir, orar para Deus guardar e você continuar fazendo as mesmas coisas que as autoridades estão falando para você não fazer. Não faça isso. Quando alguém falar, lá na minha igreja está de portas abertas, você pergunta, o que vai acontecer se por acaso aparecer um caso na sua igreja? Eu duvido, irmãos, que vão ficar de portas abertas. Mas a custa de quê? Vai esperar alguém ficar doente para poder fechar? Pai querido, Pai amado, nós apresentamos a tua igreja nas tuas mãos. Eu quero pedir pela vida dos teus filhos, dos meus irmãos, pela minha vida, pela minha família, por todos ao meu redor. Eu quero clamar, ó Deus, que tu exerça em nome de Jesus sobre a nossa vida a tua palavra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Eu creio, Senhor. E creio também que isso não é uma palavra vazia de alguém que, como alguém que senta no meio de uma pista de carros, dizendo que não vai acontecer nada comigo, porque Deus fala que vai me livrar. Não. Tem a minha parte que eu tenho que fazer. Se é um ambiente infectado, se é alguma coisa que depende da minha própria força, eu vou fazer, para que essa palavra se cumpra na minha vida, porque ela vai se cumprir a partir do momento que dependa de Deus, e não unicamente daquilo que eu posso fazer e não fiz. Meu Deus, eu quero fazer tudo conforme está na tua palavra, para que tu exerça a tua proteção sobre a minha vida. Senhor, guarda a sua igreja, guarda cada um de nós, livra os nossos entes queridos, cada um que está aqui representado, tira todo o medo, tira todo o pavor, tira todo o extremismo, desequilíbrio emocional, e que o teu nome seja glorificado nesta igreja, para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Eu me lembrei de uma ilustração de que um homem estava numa enchente, você deve ter ouvido isso, e ele começou a clamar a Deus, no céu de Deus: Senhor, manda, eu quero que tu faça um milagre, eu quero que tu faça um milagre, me tira daqui. E aí Deus mandou um bote salva-vidas, e o irmão: não, Deus vai me fazer sair daqui em milagre. Deus mandou alguém jogar uma corda para ele, falou: não, Deus vai me tirar daqui num milagre, eu estou orando por um milagre. E a terceira vez Deus mandou um helicóptero, e a pessoa falou: não, Deus vai me tirar daqui de maneira sobrenatural, vai ser um grande milagre. E aquele homem morreu. E conta a ilustração no céu, ele pergunta: mas Senhor, eu orei para que tu mandasse, me salvasse num milagre. E ele fala: eu mandei o bote, eu mandei a corda, eu mandei o helicóptero para você, mas você não enxergou que esses eram os milagres que você necessitava para a sua vida. Então a gente tem que ficar atento, porque os milagres são de Deus, não são nossos. Amém?